Romanos 12, verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, a fim de que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O apóstolo Paulo nos exorta a não se conformar com o mundo. Conformar é tomar forma, não se amoldar, não se encaixar com o mundo. E para que isso aconteça e para que você viva uma vontade boa, perfeita e agradável de Deus, não é a vontade da sua vida, não é a vontade da minha vida, não é a nossa vontade, é a vontade de Deus, nós devemos então ser transformados pelo nosso entendimento. Paulo nos exorta também a fazer um esforço intelectivo, um esforço mental para a gente entender o que Deus quer de nós, entender os propósitos de Deus. Então, se nós entendermos a palavra de Deus, o propósito de Deus, nós vamos viver a vida boa, perfeita e agradável. Somente se entender, pastor? É somente se entender, que tem que entender, não tem jeito. A transformação para nos aproximar, para nos aproximar de Jesus, para ser o que Jesus quer que nós sejamos, essa transformação acontece no entendimento. Não está escrito transformai-vos pela fé, não está escrito transformai-vos pelo amor, está escrito transformai-vos pela renovação do entendimento. Há necessidade de se entender. Se você entende, você se aproxima daquilo que Deus tem para você. Se você não entende, você fica estagnado naquilo que você já vive. Só para você ter uma ideia, isso se aproxima muito, se assemelha muito com a relação em que você tinha na escola. Se você entender a matéria, quando chega o dia da prova, você tira 10 e passa de ano, e você então já sabe como lidar com aquelas questões, com aquela prova, com aquela matéria. Aquilo, página virada, vamos para a próxima situação, você vai sendo aprimorado no entendimento. Quando vier de novo uma luta, uma prova a respeito daquilo que você já passou e tirou 10, você já passou, você já sabe como lidar com aquilo. Poxa vida, eu já sei como lidar com isso, né? Nessa matéria eu tirei 10. Então, quando você tira 10 numa matéria, o problema ele não te aflige mais, acabou o problema, não existe mais problema. Você sabe como resolver aquilo, você resolveu. Por quê? Você já tirou 10, mas quando você empaca num problema, você empaca numa situação e aquilo não sai, você vai sendo reprovado, você sempre fica naquele problema. Mas se você for transformado pela renovação do entendimento, se você entender como lidar com aquilo, com aquela dificuldade, você simplesmente vai responder as questões e tirar 10 nessa prova, e você não repete mais esse problema na sua vida, entendeu? Agora, as lutas que vêm na nossa vida, essas intempéries, essas questões todas, são questões para a gente passar por elas em nome de Jesus, tirar 10 e não repetir esses problemas na nossa vida. A gente vai para outros aprendizados, para outras situações. E existe um objetivo. Efésios 4:11 fala que é para a gente chegar à estatura de varão perfeito. A estatura de Cristo, não ser mais menino, inconstante, levado por todo vento de doutrina. Então, essa caminhada com Deus é uma caminhada de aprimoramento, de aperfeiçoamento. E esse aprimoramento e aperfeiçoamento acontece mediante as coisas que a vida nos traz. Agora, se você tiver como professor a palavra de Deus, então você vai passando e vai tirando 10, e vai superando, e vai virando a página, e vai vivendo melhor, vai sendo alguém melhor na vida, vai proporcionando uma vida melhor para os seus entes, para sua família, e você passa a ser então uma luz que brilha cada vez mais. Então a transformação no entendimento, ela provoca isso, e aí vai te levar para uma vida boa, perfeita e agradável, que é a vontade de Deus. Então não é a nossa vontade, e isso não deixa a gente triste, não deixa a gente menos feliz porque Deus não está fazendo a nossa vontade. Isso muito pelo contrário, isso molda o nosso caráter e deixa a gente tranquilo e pacificado, porque nós entendemos e aprendemos que a vontade de Deus é aquilo que é o melhor para a nossa vida. Né? Então, saber que Deus está cuidando de mim, saber que Deus tem algo bom para mim, que Deus cuida de mim, que Deus quer algo bom para mim, isso me dá paz para viver a cada dia, e isso então é um grande remédio contra a ansiedade. A ansiedade é desespero e angústia pelo que vai acontecer, mas se nós temos Deus, queridos, e nós temos Deus, então a nossa fé, a nossa tranquilidade, a transformação da nossa mente, que
que aprendeu a descansar em Deus, aprendeu a depender de Deus, aprendeu que Deus está no controle de todas as coisas, a nossa fé, esse entendimento nos traz paz, nos traz tranquilidade e faz com que a gente consiga vencer a ansiedade. Um dos conselhos de Jesus para quem está ansioso é: não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Olhe os lírios do campo, quem veste eles é Deus. Olha os passarinhos, não trabalham, mas Deus cuida deles, né? Então um conselho, eu volto a falar, já falei isso antes, conselho para quem está ansioso é: vai ver passarinho, vai ver como Deus trabalha, como Deus cuida, vai ver como Deus é perfeito na sua vontade, na sua obra. Então deixa Deus ser o Senhor da sua vida, permita-se ser transformado pela renovação do entendimento, faça um esforço intelectivo para poder ler a palavra de Deus, entender aquilo que Deus tem para a sua vida, e o que vai prevalecer na sua vida é o propósito dele. Deus abençoe.